E Deus colocou no meu coração sobre o preço do avivamento. Se a gente quer viver um avivamento, ele tem um preço a ser pago. E Deus deixa isso escrito no livro da verdade da vida. Amém? Quero que vocês fechem os olhos para a gente orar. Pedir para que Deus abençoe os nossos corações e amoleça ele, de tal forma que essa semente venha encontrar uma terra fértil e produzir os frutos a qual ela foi enviada. A palavra cura, a palavra transforma, a palavra liberta e a palavra fortalece as nossas vidas. Amém? Muito obrigada, Deus, até aqui, e quero que o Senhor esteja conosco, não seja mais eu, mas seja o Senhor através de mim, porque eu não sou nada. Nada sem ti, nada sobra. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho vivido dias como ser humano, refletindo muito sobre a questão do avivamento. Tenho ouvido muitas pregações antigas que trazem a ideia de que o avivamento pode vir de um país como o Brasil. E eu levei isso para o meu coração. E quando Deus colocou nas nossas intenções de falar sobre uma série de avivamento, eu falei, é porque o Senhor tem compromisso mesmo com aquilo que Ele vem tocando o nosso coração. Não é nada de nós. E aí eu faço uma pergunta, por que tarda o avivamento? Vocês já se perguntaram isso? Eu vivo dias falando, Senhor, aviva este povo, aviva esse país, aviva esse planeta. O Senhor que fez. E aí estudando muito aí sobre o avivamento, ouvindo várias pregações, lendo vários textos que remetem e que nos falam sobre a vinda e sobre a necessidade do povo de um avivamento, em sequências a muitas dores. E eu percebi que a palavra-chave do avivamento é uma palavra que a gente pouco vê associada a essa palavra avivamento, que é a palavra quebrantamento. Não há um avivamento genuíno da igreja sem um quebrantamento tão grande e tão genuíno como. Queria que vocês abrissem a Bíblia para mim, lá em 2 Crônicas 7 a 11. Perdão, 2 Crônicas 7, versículo 11 ao 16, perdão. Então, a palavra diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi estar neste lugar para mim, como um templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo,
para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão, diz o Senhor. É muito forte esse texto. A gente escuta muito sobre esse texto, sobre esse pedaço de 2 Crônicas 7. Que é muito forte o que Deus fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz povo de Deus, e ele fala um monte de situações que deve ser feita por esse povo. E aí eu, estudando e lendo, eu chorei muito com esse texto, porque de fato a palavra ela se renova no nosso coração. Eu já li esse texto inúmeras vezes, mas eu nunca tive a sensação de pequenez tão grande que eu tive dessa vez que eu li. Vamos falar um pouquinho de definições, porque eu sou professora. A professora gosta de definir as coisas para ficar tudo claro para os alunos, amém? Muito bem. Primeiro vamos falar sobre avivar. O que significa avivar? Primeira, muito óbvia, dar vivacidade. Tornar mais vivo. Fazer reviver, renovar. Animar, excitar, apressar, realçar. E se a gente pegar cada palavra de significado de avivar, é o que a gente no nosso mais íntimo pensamento desejamos para as nossas vidas. Se tornar cada dia mais vivo. Ficar animado. Estar excitado com todas as coisas que vêm do reino e sobre todas as coisas que Deus nos entrega. E aí eu fui para outro, já que a palavra-chave de avivamento é quebrantamento, vamos falar sobre o significado de quebrantar. Quebrantar significa abater, arrasar, quebrar, amassar, domar, dominar, mortificar, prostrar, vergar. Só até aqui eu já consigo entender o quanto é forte. Quando um povo precisa de avivamento, Deus requer quebrantamento. Chega de ser autossuficiente, é isso que eu vejo Deus falando. Chega de ser altruísta, chega de ser o bam, bam, bam. É forte. E para viver esse avivamento que a gente tanto espera e tanto precisa, a gente precisa se quebrantar. E tem algumas formas disso acontecer. E não vai acontecer enquanto você não fizer, de fato, a entrega da sua vida para Deus. Quebrantamento é um aspecto da experiência cristã que deve, mas lamentavelmente, é negligenciado no que se diz renovação espiritual dentro das igrejas. Hoje as pessoas vivem muito o evangelho da promessa, da conquista, vive muito o evangelho do dar. Dá para mim, papai, eu sou sua filha, eu mereço. Aquela autocompensação, né? Poxa, eu já sofri tanto, eu mereço. Troca meu carro. Dá uma casa nova. Quero ter dinheiro, eu mereço. É o evangelho da prosperidade, não que ele não seja real. O evangelho da prosperidade é totalmente real. E é necessário e é promessa de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para a vida dos filhos, daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Mas o problema é que a gente esquece que ele não é só o evangelho da promessa. Ele é o evangelho da renúncia. Ele é o evangelho da entrega. Ele é o evangelho da compaixão. Ele é o evangelho do amor.
E a gente só quer ficar com a parte da promessa. A gente só quer ficar com a parte da conquista. Tudo tem um preço na vida. Tudo. Se você vai fazer faculdade, você tem o preço de ter que desembolsar um valor mensal da sua renda fixa mensal. Você tem que se desdobrar, ficar mais cansado, dormir pouco, se alimentar mal, para você ter uma profissão, para você ter um melhor futuro. Se você quer ser um atleta, você também paga um preço, porque você precisa se despender mais, treinar mais, se capacitar, superar os seus limites, superar as suas fraquezas, se renovar. Se você quer uma família, você também precisa se doar, você precisa se negar em prol daqueles que você ama. Tudo tem um preço. E o avivamento também tem um preço. E negligenciar o quebrantamento dentro da igreja, o cristão que negligencia o avivamento, ele está fora, completamente fora do que Deus espera. E eu acredito que, como nós lemos agora em 2 Crônicas, ele deixou o caminho aberto. Se vocês orarem, eu estarei lá no céu e eu ouvirei. Mas essa condição, ela está atrelada ao quebrantamento. Deus não ouve oração de coração duro, de gente soberba, de gente que não se importa com ninguém, só se importa consigo, só se importa com o que ela quer, capaz de passar em cima de alguém que cai. É nesse tipo de geração e de mundo que nós vivemos hoje. E o que me choca é que esse mundo somos nós. É duro, somos nós. É aquele que vê um pedinte no farol e fala, só mais um. Eu falo porque eu às vezes penso isso. Eu não sou hipócrita com Deus, já falei que eu sou uma filha bocuda. Eu falo, Deus, me perdoa, mas eu pensei isso agorinha. É só mais um, filho. Tem um monte. Ou a gente pensa assim, não vou dar porque ele vai comprar droga. A questão não é o que ele vai fazer, é a sua intenção de dar. Deus não está preocupado se ele vai comprar droga. É um trabalho dele com Deus. O seu é dar. Se você tiver. É se importar. Em Mateus eu vejo, lá em Mateus 7, versículo 16 e 17 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E esse versículo me traz um parâmetro muito real com o que nós temos visto. Pessoas que estão criando semi-monstros. Pessoas que estão criando pessoas que vão gerir o nosso futuro, que vão estar na liderança do nosso povo, sem coração, achando que são os reis do mundo. Essa geração é semeadura nossa. E nós estamos plantando bons frutos. Depois não adianta chorar do que vai colher. A gente tem falhas. Mas essas falhas, elas vêm mais ainda das compensações do que nós tivemos no nosso passado. Eu não tive, minha mãe não pôde me dar, então eu dou tudo para o meu filho, deixo ele inchado. De nada sem valor. De nada com valor, perdão.
Ai, eu não pude, mas eu vou fazer para o meu filho. Aí eu fico protegendo ele dos problemas e não deixo ele resolver nada. Ele vai ser uma pessoa fraca. Vai ser uma pessoa inconsistente. Vai ser uma pessoa que não reflete, que não se importa. A gente precisa vigiar. Os frutos do futuro, quem estão plantando são os cristãos de hoje. E aí eu vejo que a gente tem, atualmente, eu tenho muita dificuldade de falar, eu gosto desse pregador. Eu sigo eu tenho dificuldade. E não é só porque, alguns podem falar, é porque você é estudada, porque você é exigente. Não, porque chega até a página 10, ele vai bem. Depois falta alguma coisa. A gente tem vários pregadores e pregadoras, pessoas no mundo cristão de destaque que a gente tem hoje, com milhões de seguidores, que levam uma palavra abençoada, que tem um texto elaborado, que tem uma oratória perfeita. Aí você vai seguindo, você vai ouvindo o culto, você vai ouvindo as pregações. Chega uma hora que você fala, é mais do mesmo. Ele começa a ser repetitivo, ele começa a ser redundante, ele começa a ser prolixo, ele começa a rodar no nada. Usar os mesmos jargões, usar os mesmos bordões, usar as mesmas brincadeiras, porque aquilo outrora fez uma multidão segui-lo. Aí você fala assim, cansei, eu sou assim. Não sigo mais, eu já descurto, eu já dislike, eu já destudo. Eu tenho dificuldade, porque falta algo. E Deus falou comigo, sabe o que falta, filha? O genuíno quebrantamento. A pessoa começa a se encher de si mesma. Então até a página 10 ela vai muito bem, obrigada, ela conquista muita gente. E depois ela fica igual a qualquer um. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Eu começo a não enxergar mais verdade no olhar, eu começo a não enxergar mais certeza no que está falando, eu começo a não sentir mais a presença do Espírito Santo ali naquela pregação, ali naquele louvor, ali naquele profeta. Não consigo. Aí eu falo, Deus, eu sou chata, filho, o que eu posso fazer? O Senhor que fez, eu assim. Sou chata. E aí eu fico às vezes sem referências. E aí outro dia eu chorando para Deus, falei, Deus, eu quero fazer uma mentoria, eu quero trazer coisas novas para a minha igreja, mas aonde buscar? É tudo igual, é tudo preocupada com fama, é tudo preocupada em quanto vai cobrar para vir na igreja B, C ou D. Isso não é quebrantamento. E eu não estou condenando se ela vive da obra, amém. Só que existe uma coisa muito mais importante. A pessoa deixou de ser uma serva para ser uma pessoa que aparece. E eu não quero isso, eu falo para Deus todo dia, se for para um dia eu me olhar no espelho e não enxergar mais o Senhor trabalhando em mim, eu não quero, eu não vou. Eu fecho a igreja ou eu deixo alguém tocando a igreja, eu não vou. Eu não quero ser mais do mesmo. E eu não me importo se vai ter 10, 5, 15 pessoas me seguindo. Se elas perceberem em mim o verdadeiro quebrantamento, um relacionamento íntimo com Deus, já me basta, eu não preciso de milhões. E as pessoas estão precisando disso. Não dá para ser mais do mesmo. Aí você vai lá ver, fulana tá na onda, na crista da onda. Aí você vai ver a vida dela. Você vê fulano maravilhoso, vai ver o casamento dele. Esses dias eu vi um pastor falando assim, o primeiro ministério não é casamento, porque casamento não é ministério. Amor, você conhece a coisa que fala conotação? Se tem algo que eu tenho que cuidar antes, é o que Deus me deu. Se Deus me deu minha família, Ele é a minha melhor opção de cuidado
e antes de todas as coisas. A gente usa o termo ministério porque tem muita gente que abandona a família para viver o chamado. E Deus não pediu para você abandonar a tua família. Deus não pediu para abandonar teus filhos, teu marido. Se um dia eu tiver que me sentir relapsa com as minhas filhas, com meu marido, por causa do meu chamado, eu vou dar 2 passos para trás e vou falar, Senhor, eu vou começar de novo daqui. É o Senhor comigo. E aí os pastores querem lacrar. O pastor quer ser lacrador. Falei, que besteira que ele está falando. Ninguém fala que família é ministério. É uma comparação para fazer uma analogia. Isso é falta total de sabedoria e necessidade de falar diferente dos outros para poder aparecer. Eu estou cansada disso. Porque não tem quebrantamento. A pessoa está cheia de si. E quando eu viajo na Bíblia, lá de Gênesis e Apocalipse, eu vejo que tem vários termos que Deus usa para falar da necessidade do quebrantamento na vida do homem que se relaciona com ele. Estilhaçado, moído, rachado, desintegrado. Também nós temos a palavra, peraí que eu vou buscar aqui, que eu achei muito interessante, que se relata ao coração, quebrantado, fragmentado. Palavras que são básicas e muito usadas na Bíblia quando Deus fala desse relacionamento com Ele. Primeiro Ele quebra o vaso. Primeiro Ele molda. Primeiro Ele refaz. Para depois Ele transbordar. Então não pense que você vai ser avivado. Vai ser extremamente usado se você não tiver quebrantado diante de Deus. Ai, mas Deus usa até o jumento. Usa. Ele usou uma vez, mas Ele não vai usar sempre o jumento. Uma hora Ele vai encontrar um varão quebrantado e vai falar, jumentinho, fica para lá, vem cá. É simples. Ele usou uma vez por uma necessidade, mas Ele não fica usando jumento. Ou vocês estão passando aí na rua, vocês vê os cachorrinhos, os gatinhos. Paz do Senhor. Não vê. Misericórdia, gente. Ele usou uma vez por necessidade extrema, porque lá não tinha ninguém com coração contrito. Mas a gente vê várias vezes Deus usando os animais na Bíblia. Ele usou quem? Homens. E Ele quer te usar, mas você precisa dar espaço. Você precisa deixar Ele te trabalhar. É muito louco, gente. Quebrantamento é aquilo que Deus especialmente procura todas as vezes que nos aproximamos ou nos aconchegamos a Ele. Se você busca Deus e você não está com o seu coração quebrantado, não está sendo humilde para reconhecer o quão pequeno, quão nada você é, nada adianta. Às vezes eu olho para mim e eu falo, Deus do céu, essa semana eu fiquei muito, assim, pensando muito. Eu não sou nada. E a gente às vezes usa esse termo quando alguém morre. Nós não somos nada, né? É o termo mais hipócrita, porque a gente só fala, a gente não vive isso. A gente não se acha um nada. A gente só fala para o consolo, irmão, nós não somos nada mesmo. Eu fico olhando e falo assim, será que você se sente um nada mesmo? Diante de Deus, não estou falando diante das pessoas. Diante das pessoas eu sei quem eu sou. É diante de Deus que você tem que se sentir nada. Eu fico indignante, né? Uma pessoa de coração quebrantado, ela tem profunda ciência ou consciência da majestade de Deus. Ela tem certeza absoluta dos atributos de Deus: santidade, poder, sabedoria,
domínio. E isso nenhum homem pode fazer por você. Você tem que saber e ter certeza. E a gente só vê hoje crente com dúvida. Será? Mas se Deus não fizer? A dúvida mata a nossa fé. A dúvida endurece o nosso coração. Uma pessoa quebrantada está profundamente consciente do significado do pecado. Ela não fica criando muleta. Porque Deus, Ele é sim, sim, não, não. Ele não tem mal menos. Ele não tem muro. Todos os muros da Bíblia que dividia os povos, o que aconteceu? Caíram. Deus não habita no muro. E aí eu vejo que, lá em Lucas, quando Pedro viu o Senhor Jesus na praia do Mar da Galileia, ele teve aquele momento de visão da majestade, da santidade, da realeza de Jesus, e disse: Senhor, eu sou um homem pecador. E o que mais a gente tem visto hoje é o contrário. É os semideuses, os irmãos mais velhos de Jesus. A gente tem os intocáveis, os inacessíveis. Tudo que vai na contramão do que Deus espera da gente. Aquela pessoa que chega com escolta para pregar. Irmão, se tu é pastor, você tem que ter cheiro de ovelha. Se tu é pastora, você tem que ter cheiro de gente. Não dá para você ser um pastor, falar da palavra do Senhor e não gostar de gente. Aí tem que medo que morra. Então você está lá no primeiro item, você não crê na soberania de Deus. Se Ele está no controle da sua vida, tu não vai morrer aqui agora, irmão. Você veio para servir a Deus? Porque Ele que chamou, Ele que... Aí fica andando escoltado. Vamos, fica, né? Os mibis em volta. Eu fico falando, é o semideus, é o irmão mais velho de Jesus. É a quarta trindade. Né? Completamente diferente. Não reconhece a sua origem, não reconhece o quão pecador nós somos. Todos nós somos pecadores. Lutando diariamente, aprendendo diariamente e lutando diariamente contra o pecado. Santo só tem um, santos dos santos, que está à direita do Pai. Então para de viver mascarado, achar que é inabalável, é imbatível. O exemplo dos exemplos. O meu exemplo não é homem, o meu exemplo é Jesus. O dia que meu exemplo for homem, eu falo, Deus, tira de mim a minha vida. Dá até arrepio de pensar. Terceiro, uma pessoa quebrantada está profundamente consciente da misericórdia de Deus. Pessoa quebrantada não julga, não tortura, não condena, não diminui, não expõe ninguém. E aí a gente vê a galera do apontamento. Você quer? É o apontamento com revelamento. Jesus não envergonha seus filhos, por mais errado que eles estejam. Jesus não expôs ninguém, Jesus não envergonha ninguém, porque Ele é a misericórdia e a graça. E aí você se diz uma pessoa serva do Altíssimo e só julga, só condena, só exclui, não tem compaixão, não tem perdão, não consegue suprir e passar aquilo que Deus ensina, que é a misericórdia e o perdão, porque tu é pecador, irmão. Deus te perdoa todo dia. E aí eu lembro daquela passagem que eu não vou lembrar o endereço, porque eu não sou muito boa de endereço, mas é aquela que o irmão está devendo para o outro irmão.
Aí ele vai lá e fala, mas eu sou coitado. Ele faz a maior peça de teatro da vida. Aí ele vai lá e fala, tá abençoado, tá perdoado, vai, não vou cobrar você. Aí ele vai lá no outro, menor que ele ainda, né? Aí fala assim, cadê o meu Cascai? Eu não tenho. Ele fez a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer. Eu não tenho, eu sou pobre, eu não tenho a misericórdia da minha vida. Ele foi misericordioso? Não. A gente é misericordioso? Não. A gente gosta da misericórdia que vem para as nossas vidas, mas doar misericórdia é difícil. E aí você não tem um coração quebrantado. O coração humano, ele é quebrantado pela palavra de Deus. E ela é aplicada através do Espírito Santo que deveria habitar em você. Aí que eu falo que deveria, porque tem gente que não dá lugar, o Espírito Santo fica lá. Não estou cabendo, tem muito pecado, tem muita soberba, tem muito de si, eu não entro. Eu sou GG, ela é M, não está cabendo. E aí a palavra não vai nunca transformar teu coração. Porque quem aplica a palavra para trazer o quebrantamento é o Espírito Santo que deveria estar dentro da gente. Então, irmã, se você é coraçãozinho duro, revê as coisas aí. Pode ser que não tenha tanto espaço. O Espírito Santo está só com o braço dentro de você. O outro resto está tudo fora. Um exemplo que eu achei muito interessante, que eu peguei de um exemplo sobre quebrantamento, que é o coração humano pode ser comparado à pedra bruta. A palavra de Deus, o martelo. E o Espírito Santo é aquele que empunha o martelo, é aquele que executa a martelada. A palavra é a espada do Espírito Santo, repreendendo, sondando, penetrando, provando. E se você entendeu que a palavra de Deus é um caminho para o Espírito Santo trabalhar o quebrantamento, por que você não leu a Bíblia ainda? Tem muito crente que fala que tem ministério, que vai ser levita, que é usado, nunca leu a Bíblia inteira. Ele ouviu falar de algumas historinhas bem legal, mas não leu, filho. Vai ler pelo menos uma vezinha lá para você ter essa altivez, falar com convicção. Eu li a Bíblia. Aí você lê horóscopo, você lê, o que mais que lê? Lê ficção científica, você lê tudo menos a Bíblia e quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quer ser quebrantado, quer ser usado, tem ministério. A patifaria. Eu sou dessas. Fica indignante. Lá no texto que nós lemos acima, em 2 Crônicas 7, está lá. Algumas condições para avivamento. Eu já estou com o tempo esgotado. Mas eu vou falar essas 3 condições para marcar esse texto que a gente leu. A primeira condição, porque existe uma palavra que chama se. Se é uma palavra que remete um porém, entretanto, todavia. Se. Primeira coisa, quem somos? Você tem certeza de quem você é em Cristo? Ou você ainda tem dúvida? Você sabe quem tu é? Filho do Altíssimo, Criador dos céus e da terra? Dono do mundo, dono do ouro, da prata? Que abre e fecha porta, que ninguém mais fecha, que ninguém mais abre, se assim Ele o fez? Amém. Se você está, você já reconhece sua identidade. Já pegou a primeira etapa aí do segredo do texto de 2 Crônicas. Segundo, o que precisamos fazer? Aí tem lá,
se humilhar, reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, me buscar, parar de querer as coisas e querer mais a presença de Deus. Para de querer coisa, queira Ele. Ou para de vir através dEle pelo que Ele pode fazer por você, venha através dEle pelo que Ele é na sua vida. Orar. Não há mudança, não há vitória, não há quebrantamento, não há visita de Deus na sua vida se você não orar. Pois Ele não falou lá, o Senhor não falou lá no versículo? Eu estarei no céu, ouvirei a sua oração. Aí você não ora, Ele está ouvindo é nada, só interferência. A frequência não está batendo. Você não ora, irmão, Deus está falando. Se você orar, eu vou ouvir. Se você não orar, também não vou ouvir. Porque né? Eu não sou mágico, eu sou Deus. Se converter ou retornar ou começar a andar em novos caminhos, se desviar dos caminhos do mal, se converter dos seus maus caminhos. E aí está em tudo envolvido: sentimentos, atitudes, ações para gerar mudança. Aí você fala, hoje eu aceitei Jesus, eu vou... Aí o pastor fala, a partir de amanhã você vai mudar de vida. Aí amanhã você está mentindo, você está roubando, você está usando droga, você está andando com quem não presta. Deus não é mágico, amigo. Ele precisa de você. As suas convicções, os seus sentimentos, as suas ações precisam ter mudança. Você tem que se converter. Se você se converter e voltar do seu mau caminho, não é Deus que vai fazer isso por você, é você. Amém? E para fechar aqui, eu queria deixar uma lição de casa, porque eu sou professora. A professora gosta muito de lição de casa, assim, dá uns trabalhinhos. Eu quero que você chegue em casa e leia o Salmo 139 como uma oração a Deus. Se guarda no seu secreto, leia o Salmo 139 e se quebranta na presença de Deus com esse salmo. Eu vou começar só um pedacinho, para dar um tira-gosto, que o professor sempre dá uma introduzida, né? No trabalho. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Não adianta você vir para a igreja mascarado, porque o Senhor está te vendo. Não adianta você vir para a igreja fingindo que está tudo bem, porque o Senhor conhece. Ele te sonda. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe me percebes os meus pensamentos. Então, filho, você não precisa falar. Tem coisa que é só pensou, já pecou. Porque Deus sonda os nossos pensamentos. E por aí vai esse salmo, olha... Eu chorei tanto. Eu já tinha lido esse salmo várias vezes, mas dessa vez, quando relacionou com o avivamento, quando Deus me mostrou o quebrantamento e quando Deus me mostrou a hipocrisia que vivemos, doeu meu coração. Eu não quero participar de uma igreja fake news, eu não quero participar de uma cristandade hipócrita. Porque quando nós chegarmos lá em cima, Ele vai falar, aparta-te de mim. Mas Senhor, eu tinha uma igreja lá em Diadema. Sou eu mesma, Lourinha. Ele fala assim, não te conheço. Eu não quero isso. Mas Senhor, eu servia lá na igreja em Diadema. Nossa, quantas vezes eu não deixei minha casa para ir servir o Senhor. Aparta-te, eu não conheço. Eu não quero que a minha igreja seja recebida assim pelo Senhor. Eu quero que Ele abra as portas do céu e fala, entra, filho amado, conheço a tua trajetória, vem juntar-se aos meus anjos e louvar-me eternamente, vem viver no seu castelo.
E eu já pedi para Deus que eu quero um castelo do lado de Evinha, para dar uma conversada com ela. Do lado de algumas mulheres lá, eu vou bater mó papo. Vocês estão entendendo? Para de viver o vazio. Para de chover no molhado. Para de ser fake news. Ou tu é crente, ou tu não é crente. Deus não habita no muro. E vou dizer uma coisa. Mesmo sendo crente, convencendo-se que é crente, mudando seus hábitos, você ainda vai pecar. E mesmo assim Deus vai ter misericórdia da sua vida. Para que você tenha misericórdia e possa alcançar outras vidas. Amém? Se coloca de pé, igreja. É, Deus. Essa lição de casa que tu deixou. Fascinante. É para estudar. Eu não quero viver isso e não quero que a minha igreja, a qual Deus confiou a mim, viva isso. Eu quero que todos nós chegaremos lá no grande dia e falar: eu lembro de você. Oi, que linda, você veio. Eu quero isso. Por isso que às vezes a palavra tem que ser dura, porque o avivamento ele tarda, mas ele tarda por nossa culpa. Deus está louco para fazer o novo no nosso meio, mas a gente não deixa, porque o velho homem fala mais alto todos os dias. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você hoje tenha um particular agora com Deus. Esquece quem está do seu lado. Se é marido, se é filho. Filho, lá em cima ninguém vai ser dono de ninguém. A salvação ela é individual. O quebrantamento é particular com o Espírito Santo. Pede para Deus. Pede para o Espírito Santo sondar a tua vida. Entrar no seu coração. Com um martelo na mão e quebrar o seu coração. De uma forma que nunca foi quebrado. Nós precisamos. Nós desejamos, Senhor. Nós precisamos do avivamento. Ei, labassori canta labassori.